Ontem, o hospital no qual a Carla Zambelli ficou internada revelou que ela não teve coronavírus, que ela teve um outro problema médico. E aqui surgiu a questão, né, para as pessoas, se a Carla Zambelli mentiu ou não mentiu para as pessoas. Eu vou ler para vocês aqui, primeiro, para começar, o que disse a Carla Zambelli sobre esse assunto, né, que ela se justificou dizendo o seguinte: sim, o meu primeiro teste da Covid-19 deu positivo, mas hoje confirmou-se que era um falso positivo. Nunca deixe de seguir as orientações médicas se seu teste der positivo. Eu jamais menti sobre o meu teste. Aqui eu quero analisar primeiro com vocês o que é mentir, o que é a mentira. E aí a gente vai poder, concluir ou não se a Carla Zambelli mentiu para as pessoas sobre estar com Covid ou não. Mentir, na minha definição, pelo menos na minha interpretação, é quando você afirma uma coisa que você sabe que é claramente falsa. Então você sabe que não é real aquilo e mesmo assim você conta essa história, fala isso para enganar as pessoas. Por qualquer razão que seja, os seus motivos para mentir não importam, mas é você falar uma coisa que você sabe que é falsa para enganar as pessoas. Então ela afirma aqui nessa explicação dela que ela recebeu um falso positivo no primeiro teste. Então ela não sabia se ela estava ou não, mas surge o teste com positivo para o coronavírus e ela acreditou que estivesse. Então, nesse sentido, dando o benefício da dúvida para Carla Zambelli, supondo que nesse caso em particular ela esteja falando a verdade, vamos fazer aqui essa caridade intelectual para ela, ela não mentiu sobre pensar estar com coronavírus, porque segundo ela, o teste sinalizou isso. Então, você tem aqui umas publicações da semana passada sobre isso, né? Daí diz o seguinte: mesmo testando positivo, a deputada pretende cumprir com todos os compromissos virtuais. Melhoras, Carla Zambelli, estamos em oração. Aqui é a assessoria dela, né? Daí tem aqui a nota. A assessoria de imprensa da deputada federal Carla Zambelli informa que a parlamentar foi diagnosticada com Covid-19 na noite desta terça-feira, dia 18. A parlamentar já está em isolamento social, apresentando nesse momento dores de cabeça, dor nas costas e coriza. O tratamento com hidroxicloroquina será iniciado no dia de hoje. Então, como disse, supondo aqui que fosse um falso positivo, eles acreditaram que ela realmente estivesse doente. Daí, segundo as reportagens que a gente tem aqui, tudo indica que ela queria ser tratada com hidroxicloroquina. Inclusive, uma vez que ela teve resultado, ela pediu para trocar de hospital para ir para um outro hospital que faria o tratamento com a cloroquina com ela. Ela queria ser tratada com isso. E daí, quando ela tem a alta, que foi essa semana, publicaram a seguinte foto aqui. A Carla Zambelli sorrindo, né, toda feliz, agora está curada. E daí diz o seguinte: curada com tratamento precoce e hidroxicloroquina. E aqui entra o ponto. Talvez, de fato, ao receber o teste, ela não tenha mentido. Mas essa publicação aqui, curada, e aqui está em amarelo curada, né, destacando curada, curada com tratamento precoce e hidroxicloroquina. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é falso. Porque eles não sabem se foi isso ou não. E essa é a grande questão. Você tem um governo que encampou essa cura milagrosa da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Eles querem vender para o público brasileiro como se fosse a solução para a crise sanitária, para a pandemia. E aqui entra uma grande questão, porque, primeiro, não há nenhuma comprovação científica de que esses medicamentos são eficazes no combate ao coronavírus, não há nenhuma comprovação disso. Poderia ser cloroquina, poderia ser aspirina, poderia ser suco de laranja. Ninguém sabe ainda qual remédio, qual tratamento é realmente eficaz contra o Covid. Ninguém sabe. Então, quando você tem um governo, e aqui a Zambelli representa, de certo modo, a voz do governo, né? Ela está aqui, reproduzindo, espelhando o Bolsonaro. Quando ela vai e faz isso, ela está encampando uma disputa que é basicamente ideológica, porque a proposta por trás disso, e é importante mencionar também, quando o Bolsonaro e os bolsonaristas defendem, olha só, existe uma cura. Se você for identificado rapidamente, se você usar tal medicamento, você será curado. Quando eles fazem isso, o intuito é que os brasileiros voltem à normalidade. Encontramos a solução. Se vocês fizerem tratamento precoce com cloroquina, não tem problema nenhum.
Ninguém vai morrer. Vocês vão lá, voltem aos seus trabalhos, voltem às suas atividades, voltem a se aglomerar, voltem a fazer o que vocês bem entenderem fazer, porque acabou. Nós temos a resposta. Tanto que, por exemplo, o presidente chegou a dizer aqui que o combate ao coronavírus no Brasil que eles fizeram foi o melhor do mundo. Ele diz o seguinte aqui: não vi país lidando melhor com a economia na pandemia do que nós. Porque justamente você tem um presidente que durante todo o processo da pandemia negou o vírus, disse que era um resfriadinho, uma gripezinha, que não tinha problema nenhum, voltem a trabalhar, porque eles não queriam ter que tomar medidas drásticas para contenção da pandemia e muito menos tomar medidas econômicas para isso, né? Gastos. O auxílio emergencial para as pessoas no Brasil agora, inicialmente pelo governo foi proposto R$200. Os R$600 que os brasileiros recebem hoje, e talvez muitos de vocês estejam recebendo, foi uma conquista do Congresso. Foram deputados e senadores que aprovaram esses R$600. Não foi o governo não queria isso. Tanto que ele já está falando agora em reduzir esse valor porque ele não tem como pagar isso. Fala do presidente, R$600 é muito, R$200 é pouco. Mas dá para chegar a um meio termo e ser prorrogado por alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que consigamos sair dessa situação, fazendo com que os empregos voltem à normalidade. Então, eles não queriam pagar R$600. Muita gente atribui agora esse dinheiro ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, mas isso aqui foi uma conquista dos deputados e senadores. Eles não queriam pagar isso para vocês. E agora ele compreendeu como isso tem um fator de popularidade, um fator eleitoreiro, na verdade, muito grande, então eles vão tentar prorrogar o máximo possível, mesmo que não seja o valor integral. Então, repito aqui, a intenção por detrás de vender essa cura milagrosa, a cloroquina ou a hidroxicloroquina, era para convencer os brasileiros a voltarem à vida normal. Não se fechem em casa, voltem para as ruas, porque há um tratamento. E o Bolsonaro disse que se curou assim, outros bolsonaristas disseram que se curaram assim, e a Carla Zambelli vem com essa imagem aqui dizendo que foi curada com tratamento precoce e hidroxicloroquina. E isso é uma mentira. E ela sabe disso, e eles sabem disso. Isso é uma mentira, porque não há nenhuma comprovação científica de que a cloroquina é eficaz ou não contra o coronavírus. Não há essa comprovação. Então essa fala é uma mentira. Pode ser que ela realmente acreditasse no começo que estivesse com Covid, mas ela sabe que está mentindo quando diz que se curou com hidroxicloroquina. Principalmente porque ela nem estava doente. Aí que é o ponto. De Covid, né? De Covid. E daí ontem o hospital DF Star emitiu uma nota dizendo o seguinte: a deputada federal Zambelli foi ao DF Star nesta sexta-feira para uma consulta de rotina. Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pelo Covid-19 e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune. Foi feito o diagnóstico de endometriose profunda e iniciado o tratamento. A paciente está bem em acompanhamento ambulatorial. Ou seja, esse é um boletim médico assinado pela cardiologista Ludmila Abraão Ajar e pelo diretor-geral do hospital, Pedro Henrique Loretti. Então aqui entra a questão: Zambelli mentiu ou não mentiu? Ela disse que não mentiu. Então, como eu disse, a gente pode até fazer... Tudo bem, ela até recebeu um falso positivo. Nesse sentido, tudo bem. Mas se ela foi curada ou não com cloroquina, ela sabe que é mentira. Ela sabe que é mentira porque não temos como saber. Isso é uma falsidade. Dizer que se foi curada por um remédio que não tem comprovação científica, isso é uma mentira. Então Zambelli mentiu. E ao dizer que ela não mentiu, ela está mentindo que não mentiu. Basicamente é isso. E repito aqui, a intenção por trás de vender a cloroquina como se fosse uma solução mágica para o coronavírus tem a intenção óbvia de forçar vocês a uma vida normal que não é possível nesse momento. A gente não sabe quando vai voltar ao normal. Em muitos países, talvez a gente tenha que voltar para a quarentena agora. É um debate que se dá na Europa agora com os casos aumentando de novo. A gente não sabe quando vai retornar à normalidade. Por exemplo, aqui, estava previsto começar as aulas em setembro. Não sabemos se vai voltar, porque os casos estão disparando de novo. Então, enquanto não houver uma cura realmente eficaz, com comprovação científica, uma vacina, algum tipo de remédio, ou algum tipo de tratamento, as coisas não vão retornar como eram antes. A cloroquina não é a cura milagrosa para o coronavírus.
Tanto que vocês têm no Brasil agora índices astronômicos de mortes por coronavírus. Se houvesse a cura milagrosa que o Bolsonaro propõe, e os bolsonaristas como Carlos Zambelli, não haveria tantos mortos assim. Ou você acha que mais ninguém no planeta está testando diferentes medicamentos para encontrar uma resposta? Apenas o Bolsonaro faz isso. Pessoalmente, né? Ele com a caixinha lá de remédio atrás da EMA. Ele com o remédio lá, louvando o remédio com os seus seguidores. Só o Bolsonaro sabe a resposta. Ninguém mais no mundo. Países muito mais sofisticados em termos de medicina não sabem a resposta, mas o Bolsonaro sabe. Então isso é uma mentira. Tentar vender para os brasileiros uma solução milagrosa para o coronavírus é uma mentira e eles sabem disso. Tem um fim ideológico. Eles falam que ideologizaram a cloroquina e é exatamente o que eles fazem. É tentar propor uma resposta falsa para que vocês encarem a morte. Basicamente é isso. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, né? Sobre essa mentira da Zambelli? Como eu disse aqui, pode ser que ela não tenha mentido em relação ao teste, mas certamente mentiu em relação à cura que não aconteceu, porque ela nem estava doente para começar. Me digam o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse caso, sobre mais essa polêmica envolvendo a Zambelli, né? Que é uma máquina de polêmica também. Ela segue os passos do Bolsonaro também. O Bolsonaro é a máquina de criar crise e a Zambelli é uma máquina de criar polêmica. Me diga o que vocês pensam sobre isso aqui, deixe seu comentário, deixe seu joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui, confira o livro sobre o Bolsonaro e também meu livro que está na pré-venda agora e que será lançado em outubro, O Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!